Amém, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de meditarmos a sua palavra. Queridos, e na última conversa que nós tivemos, nós falávamos sobre o exército de Deus e o exército do mundo, onde a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Podemos trazer um entendimento sobre isso. Eu queria trazer mais algumas passagens que são muito relevantes em relação à guerra, em relação ao exército. Efésios 6 não poderia ficar de fora. O tempo acabou ficando um pouquinho longo o vídeo, E vamos meditar um pouco nessa manhã sobre esse texto. Amém, meus queridos? Então, nós pertencemos ao exército de Cristo e precisamos lutar no Espírito. As nossas guerras, elas são vencidas no Espírito, tanto no mundo espiritual, quando estamos lutando as guerras espirituais, se você faz parte de uma comunidade de fé, de uma congregação, enfim, você precisa guerrear espiritualmente, no Espírito, lá com a sua liderança, e no seu lar também, na sua casa também, aqueles que decidiram andar com o Senhor, que decidiram fazer parte desse exército, de ter o Senhor como seu general de guerra, porque é isso que nós vivemos, uma guerra constante nesse mundo. É no Espírito que nós guerreamos. E por que é tão assim importante nós frisarmos isso? Porque aqueles que não andam com Jesus, aqueles que não estão na sua presença, aqueles que não caminham com Ele, dificilmente lutarão no Espírito, porque não conhecem o mundo espiritual, às vezes não tem o entendimento da palavra de Deus, o entendimento profundo. Então, é natural que essas pessoas lutem na carne. Como assim? Tendo as suas próprias atitudes, tendo os seus próprios pensamentos, agindo conforme o seu querer, deixando as suas vontades humanas, deixando a sua carne prevalecer. Essa é a verdade. Quando lutamos no Espírito, quando estamos no Espírito, aqueles que são chamados por Deus, esses lutam no Espírito. Eles não fazem a vontade dele. A carne, ela tem que morrer, as vontades carnais, todo pensamento humano. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus, segundo esse regimento, Usamos até essa palavra regimento, que é a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras. Então essa é a diferença. Então, uma forma de sabermos em que lado estamos é tão somente nós olharmos para nós avaliarmos a nossa vida. Se nós andamos conforme a nossa vontade, temos a nossa própria opinião, andamos conforme o nosso querer, na minha vida é eu que mando, na vida da minha família sou eu que mando, na minha empresa sou eu que mando, na minha casa sou eu que mando e pronto, acabou, eu que pago as minhas contas. Aí você está nesse exército, querido, você está no mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno. Então você faz essa conta aí e vê no que dá. Para aqueles que estão no exército de Cristo, aqueles que têm Jesus como seu general, andam conforme a palavra de Deus. Isso não significa que essa pessoa não vai errar. Isso não significa que ela vai ser perfeita. Isso não significa que ela vai ser um exemplo de vida. Ela precisa ser. Mas, como seres humanos, nós cometemos erros. Mas lutaremos para estarmos vivendo conforme a palavra de Deus. Lutaremos para andar conforme os padrões bíblicos. Por que eu falo isso, queridos? Porque muitas pessoas estão assim dizendo ultimamente. O que adianta eu estar na igreja e estar fazendo como fulano está fazendo? Isso não é uma forma correta de ver. Isso não é uma maneira correta de você olhar para Deus e olhar para a palavra de Deus. Você precisa ter essa visão de que o ser humano ele é falho. Se ele está em uma comunidade de fé, se ele escolheu seguir a Jesus, se ele escolheu fazer parte desse exército, é porque ele reconhece que ele precisa. Isso já é um passo que ele deu, muito grande. No contrário, talvez você até hoje não tenha dado. Fica arrumando desculpas para não servir a Deus, arrumando razões para não andar no Evangelho, arrumando motivos. Porque eu não vou em tal lugar porque eu não gosto de fulano. Porque eu não sou crente, porque eu tenho que deixar de fazer. Exatamente isso, é assim que funciona. Nós precisamos negar a nós mesmos, entende? Tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós pensamos, todos esses pensamentos, eles precisam cair por terra. Eles precisam ser anulados.
colocarmos a palavra de Deus. O julgar, meu querido, não depende de nós. Nós vemos muitas pessoas julgando, até mesmo pessoas que estão dentro de uma congregação, julgando um ao outro. Não cabe a nós a julgar ninguém, porque fez isso ou porque fez aquilo. Cada um precisa cuidar da sua própria vida espiritual. Cuidar da nossa própria vida espiritual já é difícil demais, já é tão complicado. As guerras que temos que enfrentar, não é verdade? Para matarmos a nossa carne, para negarmos a nós mesmos, as lutas que precisamos vencer na nossa família, né? Quando estamos à frente, quando somos um pai de família, quando somos uma coluna de um lar. Você imagina, ainda teremos tempo de estarmos olhando para a vida do outro, julgando a vida do outro ou colocando o outro para baixo? Então isso não é papel do ser humano. O ser humano, ele precisa se ajudar, principalmente aqueles que foram chamados por Deus. Eles precisam se ajudar, eles precisam, dar as mãos para que juntos possamos vencer. O julgamento é algo, queridos, que só cabe a Deus, porque Ele é infalível. Ele é perfeito em todas as suas obras. Se você olhar para o ser humano, você vai encontrar falha, você vai encontrar erro, você vai encontrar imperfeições. Ele pode ser pastor, ele pode ser bispo, ele pode ser apóstolo, ele pode ser o que for. Se você caminhar na palavra de Deus, você vai ver discípulos cheios de problemas, cheios de erros, cheios de coisas que precisavam consertar, de colocar em dia. Mesmo assim, não desistiram de seguir a Jesus. Mesmo assim, muito pelo contrário, se sentiram indignos e colocaram no seu coração: eu preciso desse mestre, eu preciso desse Senhor, eu preciso desse conselho, eu preciso dessa sabedoria. E é isso que a palavra de Deus ela faz em nós. É isso. Jesus, ele não veio para os sãos. Deus, ele não tem chamado pessoas sãos para esse exército, mas pessoas doentes, pessoas que precisam dele, pessoas que reconhecem que sem ele nada elas podem fazer. Então, meus amados, nós estamos deste lado, deste que precisam, deste que, precisam da misericórdia de Deus, desses que quando olham para dentro deles, olham e vejam quão cego, nu, miseráveis são, porque é isso que nós somos quando nos deparamos com a palavra de Deus, com esse regimento aqui, ó. Então a coisa é muito séria. Então a nossa luta não pode ser na carne, não pode ser na carne, nos pensamentos carnais. A nossa luta precisa ser no campo espiritual, se nós decidimos andar com o Senhor, porque as nossas guerras são travadas no campo espiritual, meu querido. Satanás, ele vem sobre nós, sobre a nossa vida, no campo espiritual. As setas que ele lança são setas malignas espirituais. Então eu queria ler com você Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha isso, hein? Contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu te parar aqui um pouquinho para a gente frisar nesse versículo aqui, ó. Não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades. Porque nós temos que lutar no Espírito, querido. Quando recebemos uma afronta, quando recebemos uma calúnia, quando recebemos um xingamento, quando vem algo contra a nossa vida que vem nos afrontar, nos ofender, nos entristecer, nos colocar para baixo, a Bíblia fala que quando isso vem sobre nós, nós temos que lutar contra essas coisas no Espírito. Por quê? Se nós lutarmos, se nós darmos na mesma medida o que derem para nós, nós erraremos, nós fracassaremos. Se alguém te ofende, se alguém grita com você, se alguém te magoa, se você dá a ele na mesma medida, você vai estar lutando carnalmente. Então não cabe a nós respondermos na mesma medida, darmos na mesma medida.
Porque quem julga, quem faz justiça é o Senhor. E essa é uma das armas que o Senhor nos ensina aqui, nós vamos chegar lá. Então, nessas horas, nós temos que ter palavra de sabedoria. Nessas horas, nós precisamos ter o domínio próprio. Nessas horas, nós precisamos ter a mansidão. Aí é outra palavra que é os frutos do Espírito que precisa estar em nós. Então, imagina só. Por que esse mundo vai de mal a pior? Porque as pessoas, elas lutam na carne. Elas lutam com aquilo que elas pensam, com aquilo que elas acham. Ah, pisou no meu calo, eu também piso. Bateu na minha cara, eu também bato. Me deu um soco, eu também dou. Então, meus queridos, é assim. É olho por olho, dente por dente. Não é assim o ditado que falam aí? É isso, né? Acredito eu. Então, meus queridos, é assim que o mundo funciona. Mas na palavra de Deus, nesta guerra, nesse reino espiritual, nesse mundo espiritual, não é assim que funciona. Nós lutamos com as armas espirituais em Deus. Então, nós precisamos ter esta paz que excede a todo entendimento na nossa vida, quando isso sobrevir sobre nós. Você imagina um casamento onde um cônjuge discute com o outro. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala uma coisa, outro fala. Então isso vai resultar numa separação. Estão os dois ali lutando na carne, os dois ali lutando contra eles mesmos. Ou seja, o casamento é deles, a família é deles. Bem comum ali, os dois guerreando dentro da própria casa. Ou seja, não existe lógica para uma coisa dessa. Outra coisa é o seu filho vir para cima de você com palavras ou com problemas e você não saber lutar, e você não saber como fazer, como reagir, você lutar com as suas armas carnais, com aquilo que você acha que você pode. E Satanás tem investido, meus queridos, poderosamente, eu vou dizer para você, em suas armas espirituais neste mundo, trazendo muita confusão, trazendo muita separação, muito desentendimento nos lares, nas famílias, na sociedade. Então, como que você quer lutar neste mundo? Como que você quer reagir nesse mundo? E quando lutamos no Espírito, nós contribuímos para o avanço, para o crescimento do reino de Deus na terra, do mundo espiritual, do exército de Cristo. Quando lutamos na carne, para quem que você acha que você está contribuindo? A Bíblia fala que Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir. Essa é a função de Satanás que jaz no maligno mundo. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. E ele nos convida a não lutarmos na carne em si no Espírito. E ele nos convoca a isso. Então, para vencermos, nós precisamos lutar no Espírito. Precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento de espírito, para que possamos usar as armas certas, estratégias espirituais para vencermos. Então isso é muito sério, querido. Então grave isso. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu filho, mas sim contra Satanás e os seus demônios. Porque ele influencia de todas as formas. Não quero dizer que a sua esposa está endemoniada, o seu filho. Não é nada disso. É a ação dele no mundo que faz isso, muitas das vezes com as pessoas. É a ação. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de estar vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, toda essa armadura nós precisamos tê-la em nós. Aqui diz aqui, para que possais resistir no dia mau. Você sozinho você não consegue, meu querido. Você sem essa armadura que nós vamos citar aqui, você não consegue vencer. Você precisa estar protegido com ela. E essa armadura você só consegue através da palavra de Deus. Essa armadura só através do Espírito Santo. Só através dele. Não é com as suas forças, não é com o seu intelecto, não é aquilo que você sabe. Isso para Satanás é lixo. Isso para Satanás ele usa até essas circunstâncias como arma para muitas das vezes te distrair, te deixar longe da presença de Deus. E às vezes é isso que acontece. Tanto intelecto, tanta sabedoria humana para quê? Para te afastar de Deus, para te deixar longe dos caminhos do Senhor. Então, é uma das armas que ele tem usado nos tempos atuais, creio eu, para te afastar da presença de Deus. E depois de estar vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que coisa linda. Então,
Então, mesmo depois de lutarmos, mesmo depois de guerrearmos, né, de travarmos aquela batalha que nós temos, muitas das vezes na nossa casa, no nosso lar, no trabalho, enfim, na nossa vida, continuarmos firmes e inabaláveis, porque essa força não vem de nós, essa força vem de Deus. E se vem de Deus, essa força não acaba, ela é inesgotável. Todas as vezes que nós recorremos a ela, todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra de Deus, nós encontramos essa força, nós encontramos essa proteção. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A palavra de Deus, querido, é a verdade incontestável. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, né? Essa sandália aqui que dá proteção, dava proteção para aquele soldado na hora da guerra, né? E essa palavra também que nos dá proteção é a mesma também que nos traz paz. Que coisa mais tremenda que esta palavra. Ou seja, essa paz que excede todo entendimento, tanto serve para nós guerrearmos, como também serve para nos trazer paz, tranquilidade, serenidade no dia mau, quando ele sobrevir sobre nós. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, você precisa dessa fé. Nós temos dito que fé é você não ver, mas crer estar ali. No mundo espiritual nós não vemos, mas nós precisamos crer para lutar. Como que você vai lutar com uma coisa que você não crê, que você não vê? Eu sei o quanto é difícil, mas a arma que nós temos é a fé. E a fé é a certeza de coisa que não vemos. Então nós vemos, mas sabemos que está ali. Ou seja, não podemos ser enganados, não podemos ser ludibriados. O inimigo ele pode tentar, ele pode se disfarçar, mas com aqueles que andam no Espírito, com aqueles que têm a palavra de Deus, com aqueles que têm o Espírito Santo, com aqueles que têm o discernimento, contra eles não vale encantamento, contra eles não vale arma forjada, contra eles não vale seta do inimigo. Por quê? Porque todas caem por terra no poder que há no nome de Jesus. Esse nome ele tem poder, querido. Ele tem poder para destruir fortalezas. Esse nome ele tem poder para curar. Esse nome ele tem poder para restaurar. Quando estamos feridos, machucados, nesse nome há poder. E você precisa proferir este nome. É no momento certo, na hora certa. Por isso a necessidade de não proferirmos o nome de Jesus em vão, né? Muitas pessoas falam que o sangue de Jesus tem poder de uma maneira tão vã, mas que você possa usar este nome, esta arma que é o sangue de Jesus, para derrotar Satanás, quando ele vier te acusar, quando ele vier dizendo que você é isso, é aquilo outro, que com você não tem jeito, que você não vai mudar mesmo, que a sua vida é assim, é assado. Meu querido, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos o Senhor na nossa vida e todos os dias nós temos esse remédio. Todos os dias nós temos esse sangue, essa cobertura desse sangue sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos. Então, você precisa crer e tomar posse dessa arma poderosa. Então, use a fé. Use a fé na palavra de Deus para combater tudo isso, esses dardos inflamados do maligno, porque ele vai vir sobre você. E quando eles vierem, você vai estar protegido, vai estar guardado, aleluia, por esse escudo da fé. E esse escudo ele cobre o nosso corpo inteiro. Tomai também o capacete da salvação. O que é esse capacete, querido? É essa esperança que você tem de que você vai morar com o Senhor. É algo assim que coisas vêm sobre a nossa mente, sabe? Os problemas, muitas das vezes a falta de esperança neste mundo, de esperanças nas coisas, porque é isso que às vezes acontece com a gente, não é verdade? Às vezes você perde a esperança nas coisas terrenas. Eu não tenho esperança mais que eu vou conseguir isso, eu não tenho esperança mais que vai acontecer aquilo. Mas
essa certeza da salvação, quando ela está sobre nós, esse capacete da salvação, é maior que todas as coisas. Você sabe que você é um salvo em Cristo Jesus. E não existe alegria maior, e não existe contentamento maior do que ser um salvo em Cristo Jesus. Eu te faço uma pergunta, eu sei que é algo tão lógico. O que vai te trazer mais alegria? Uma vida abundante aqui na terra, que passa aí dos 80 anos até 80 hoje em dia, ou uma alegria, uma paz eterna com Deus na glória, com o Senhor Jesus na glória? Então é algo que você não pode medir, é algo que você não pode mensurar, comparar, é aquilo nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então é algo além do que imaginamos. Então esse capacete da salvação, ele precisa estar em você, e nada nem ninguém pode tirar isso de você. Eu tenho falado sobre essa certeza da salvação que precisa estar em nós, e somente através do Espírito Santo nós sentimos, nós temos essa certeza. Você precisa ter essa certeza, querido. Busque essa certeza, tape as brechas. Não são os erros que vão tirar esse capacete da sua cabeça, não são os erros que você comete. Porque pecador nós somos e sempre seremos, mas é o sangue de Jesus e essa decisão que tomamos de continuar na presença dele todos os dias, nos arrependendo e nos redimindo de todo o pecado, através do sangue de Jesus. Então, tome posse disso para a sua vida, querido. Coloque esse capacete da salvação na sua cabeça e nunca tire, e não deixe que ninguém tire. O inimigo pode soprar na sua mente, no seu coração, nos seus ouvidos, mentiras infundáveis, mas que você possa ter esse capacete para estar protegendo o seu ouvido, protegendo a sua mente, protegendo a sua cabeça. Em nome de Jesus, se arme neste dia para a glória de Deus e vamos para cima. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é com ela que você luta. Está aqui, contra toda mentira do inimigo, contra toda mentira do mundo, ou seja lá de quem for que esteja tentando te enganar ou te pregar uma peça aí, tentando confundir a sua mente, a sua cabeça. Lute através da palavra de Deus. Ela é a verdade, meu querido. Quando surgir uma dúvida, vá para a palavra de Deus. Lute atrás. Aqui está o nosso manual para você estar na sua família, estar lá como pai de família, como pai, com a sua esposa, com o seu filho, com seus parentes, no seu trabalho. Aqui está. Onde quer que você vá em sociedade, você precisa ler este manual. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Então esteja lutando com a espada do Espírito. Porque se você lutar com as suas armas carnais, com certeza você vai cair, você vai ser derrotado. Mas se você lutar espiritualmente, usando a espada do Espírito, você é mais que vencedor. Aí sim você pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí sim você pode dizer, é só vitória. E é só vitória mesmo, querido. Porque em Cristo nós somos vitoriosos. Sempre. Nosso Deus nunca perdeu uma só batalha. Quando falamos que a pessoa fala é só vitória, com Jesus é vitória em cima de vitória. Nós já somos vitoriosos. Nós já somos. Porque a salvação ninguém pode tirar de nós, a não ser que você queira. A não ser que você deixe de lado. A não ser que você abra a mão dela. Mas eu sei que você não quer fazer isso. Então você é mais que vitorioso e sempre vai ser. Porque nada e ninguém pode tirar isso de você. Porque o preço foi pago, meu querido. Foi pago, acabou. Foi preço de sangue. E foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nada nem ninguém pode tirar isso de você. Eu falo isso todo dia e tenho o prazer de falar. E com toda a oração. Olha como é que é importante a oração e súplica. Então nós precisamos estar orando sempre, suplicando em todo tempo, no Espírito. É tudo no Espírito. Vigiando, querido. Perseverando e suplicando aqui, e súplica por todos os santos. E aqui Paulo ele pede por ele e também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho.
coisa mais linda, não é verdade? Então, até nisso nós precisamos. Isso quem dá o Espírito Santo. Essa intrepidez ao falar, essa intrepidez ao ministrar. Você acha que de mim mesmo eu estaria aqui? Você acha que de mim mesmo eu teria essa ousadia de estar aqui? Ah, meu querido, pode ter certeza que não. Você não sabe o quanto eu relutei para estar aqui. Mas é que eu estou por obediência. Eu estou aqui obedecendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. E essa intrepidez quem nos dá é o Espírito Santo. Eu sei que você pode senti-la aí do outro lado. Essa essência, esse algo espiritual que não provém de mim, mas provém do Senhor, para fazer conhecido o ministério do Evangelho. Essa é a minha função, meu querido, e essa é a sua função também, se você quiser. Essa também é a sua função se você se alistar para esse exército. Deus, ele te chama para ser um embaixador. Paulo aqui, ele era um embaixador em cadeias. Ele vivia preso em cadeias, pregando a palavra de Deus. E Deus, ele operava sinais e prodígios ali, né? Uma hora nós vamos parar para meditarmos sobre isso. Então, é algo de Deus, não de nós mesmos. Eu queria ler aqui, que a hora já está avançando. 2 Coríntios 10, 13, que diz assim, ó: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então você está na carne, você não é um ser angelical, não é verdade? Aquela coisa que ninguém vê, você está aí, todo mundo está vendo, você errando, você falhando, mas embora você estando na carne, e nós não militamos segundo a carne, não, erramos, abaixamos a nossa cabeça, reconhecemos nosso erro e voltamos a lutar no Espírito. Não para por aí, querido. Deu aquela derrapada, levanta e vamos, não abrimos mão. Nós pertencemos ao exército de Cristo, nós pertencemos à igreja do Senhor na face da terra. Então as nossas armas, elas são espirituais, porque as armas da nossa milícia, ou seja, desse exército, não são carnais. Que lindo, né? E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu queria que você imaginasse esse cenário, você tendo uma palavra certa no momento certo, na hora certa. É isso que Deus, ele quer fazer conosco, nos usar de maneira sobrenatural, sermos refúgio, sermos fortaleza para alguém. E é isso que Deus, ele quer fazer com aqueles que ele tem chamado. E Deus, ele te chama para isso, meu querido. Atente para o chamado do Senhor. Deus, ele chama a todos para se alistar. Você às vezes não quer, você às vezes está correndo, está fugindo do chamado que Deus, ele tem para a sua vida. Está se distraindo neste mundo, mas está correndo um grande perigo. Você pode ser morto pelo exército adversário inimigo, porque ele sabe a potência, a força que você é nas mãos do Senhor. Se você o obedecer, se você voltar a lutar do lado certo, que é do reino da luz. Então você que está longe dos caminhos do Senhor, volte, se aliste novamente, se apresente ao seu general e volte a lutar conosco, querido, porque esse exército precisa de você. Às vezes as pessoas falam assim: Deus não precisa da gente, nós é que precisamos de Deus. Deus precisa da gente sim, porque Deus, ele usa pessoas. E Deus, ele te ama, ele precisa sim de você. Nós é que precisamos muito mais dele, mas ele também precisa de você. Você é importante para Deus, meu querido. E isso é a palavra de Deus que diz. Então nós não podemos viver com padrões dessa vida, né, mas de acordo com o poder espiritual e com a realidade espiritual que nós vivemos. Porque nós vivemos numa realidade espiritual. Deixa eu só ver aqui se falta alguma coisa para eu passar, para aprendermos aqui. Então, quando lutamos na carne, trazemos conosco as armas carnais. É isso que nós falamos. Quando no Espírito, trazemos em nós o fruto do Espírito, contribuindo assim para o reino da luz. Acredito que falamos tudo.
Amém, meus queridos? Então, receba esta palavra nesse dia, esse fechamento desse tema exército de Cristo e exército do mundo. Você precisa fazer parte de um deles. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Ele te dê aquilo que você precisa nesse dia para se voltar mais para Ele, para crescer mais em sua presença. Amém? Peça a Ele que Ele vai te dar. Dobre seu joelho, ore, leia a palavra dele, que é dela que nós precisamos. Amém? Deus te abençoe. Até uma próxima.